Boa noite. Muito obrigado pelo seu prestígio e pela sua audiência. Eu sou Cláudio Santos, advogado, pré-candidato a vereador no município de São Paulo, pelo Partido Social Democrático, PSD. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante da área da saúde, que são os cuidados de segurança das equipes de APH móvel durante o atendimento a pacientes COVID 2019. E para abordar esse tema, eu quero convidar para tratá-lo o doutor Antônio Toshimitsu Onimaru, que é médico emergencista, médico do Sistema de Resgate Grau, da Secretaria do Estado de São Paulo, coordenador médico do SAMU Regional Assis. Boa noite, doutor Antônio Onimaru. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão presentes. Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. Esse tema, nós estejamos aí, né, ainda no furor da pandemia, mas o tema, ele vem numa ótima hora. Por que não vem numa boa hora para a gente discutir, para a gente ver alguns pontos importantes? Porque com o tempo que nós passamos durante essas pandemias, as equipes, né, das urgências, e eu vou me ater aqui, mais as equipes pré-hospitalares, elas estão, assim, baixando a guarda. Eu não diria que seja, talvez, nos momentos, nos locais ainda, a pandemia esteja no momento crítico, né? Onde, caso de São Paulo, caso do Ceará, caso do Amazonas, Manaus, enfim. Mas, assim, em regiões que a pandemia ainda ela está presente, mas os casos ainda não são aqueles assustadores, né, os números, né, as equipes meio que deram uma afrouxada. Então eu aceitei esse convite, agradeço de novo, porque é um momento muito importante de relembrar, né, como que esse vírus, né, pega. Então a gente tem que estar sempre lembrando, né, quais são os aspectos importantes da segurança das equipes, principalmente, e do paciente também. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, essa participação para conversar sobre um tema extremamente importante. Cláudio. Doutor Antônio, para a gente começar, fala um pouquinho do senhor, a tua experiência, né, no SAMU, no GRAU, e como era antes e como que está hoje com essa pandemia. Bom, Cláudio, eu estou, né, assim, já beirando os 30 anos de experiência na urgência e emergência, e meu foco sempre foi a parte pré-hospitalar, né, seja pré-hospitalar urbano, seja de rodovias, privado, né, eu tive, né, ampla experiência em todas as áreas, mas a minha grande paixão sempre foi realmente o APH. E, logicamente, que não dá para distinguir, né? Quando eu falo de APH, são aquelas equipes que trabalham, né, no atendimento pré-hospitalar, seja nas equipes de suporte avançado de vida, suporte nos de resgate, né? Está travando bombeiros, corpo de bombeiro, enfim, de todas essas áreas. Então, de toda maneira, a minha experiência, ela durante o período da pandemia, ela começa mostrando que a gente teve um avanço muito grande, né? Foi traumático, digamos assim, a experiência, pois nós tivemos alguns momentos no país onde poderíamos ter aprendido mais, por exemplo, na época da Copa do Mundo, na época da Copa das Confederações, na época da Olimpíada, tanto a nível federal como estadual. Nós tivemos oportunidade de discutir várias vezes QBRN, né, as questões, né, dos químico, biológico, radiológico. Então, desta vez foi meio que no susto e meio no tranco. Então, nós conseguimos, né, fazer bastante coisa, as equipes, né, se prepararam, foram ajustando, e hoje nós estamos no meio, né, de uma grande... um grande momento muito, muito traumático. E, doutor, me fala uma coisa, o que seria especificamente esses cuidados com o pessoal aí, e a segurança do pessoal que trabalha com APH? O que seria exatamente isso? Você poderia explicar para quem está nos assistindo?
questão da segurança, ela começa pela gestão, mas eu vou me ater um pouco mais às centrais de regulação e às equipes. A gestão, ela é responsável, né? Isso eu falo a gestão em todos os níveis, mas quando chega no nível, por exemplo, de Secretaria de Saúde, né, os coordenadores de serviços, seja de consórcio, seja de serviços municipais, de regionais, não importa, as responsabilidades dos coordenadores, ela é muito importante, ela é primordial, mas essa é um outro tema que a gente pode debater num outro momento. A questão da segurança, né, os cuidados das questões da segurança das equipes, começa, né, operacionalmente, começa com a central de regulação das urgências, 192 no caso, o 0800 rodovias. Não importa aonde ele vai chegar, no privado, aonde quer que ele chegue, a central de regulação, através das suas equipes, dos TARMs, médicos reguladores, através dos médicos, por exemplo, questionar melhor, fazer uma regulação melhor dos casos que entram, né? Entendo algum indício, sempre a equipe deve ser obrigatoriamente notificada. Ela deve ser notificada obrigatoriamente. Por quê? Para elas se prepararem, né? Para que psicologicamente e de equipamentos de proteção individual, de todos os sentidos, tem que estar passando as informações para que elas se preparem, né, para poder fazer esse atendimento adequado. Então a central de regulação, ela começa não só com as equipes, então vou fazer só um geralzão, né, do sentido da central de regulação, do começo, da entrada da ocorrência, né, na central, o aviso que ela tem que fazer, o acionamento que ela tem que fazer para as equipes, informando de um possível quadro de síndrome gripal, de um possível quadro de Covid. Quando as equipes, né, já se prepararem, colocarem os EPIs, se prepararem, deslocarem para a ocorrência. Chegando na ocorrência, a equipe também tem a sua responsabilidade de comunicar imediatamente, pois nem tudo aquilo que a gente vê, ouve por telefone, não é a realidade de quem chega lá na hora na equipe. Então, a responsabilidade é de todo mundo da equipe. Essa é uma questão que eu tenho falado com vários serviços, de sempre estar conversando sobre isso. Então, a equipe de atendimento, ela é responsável. Chegou no local da ocorrência, já era assim. Agora, numa situação dessa, a gente tem que falar, né, repassar para o médico regulador toda a situação real como ela é. Porque desta forma, o médico pode reorientar, tomar suas decisões de forma mais precisa com as informações da equipe, né? Então, mediante essas informações, ou esse paciente acaba sendo atendido e transportado pelas equipes, né, do pré-hospitalar, seja básico ou seja avançado, e essa vai até o hospital. Neste meio tempo, pode falar. Então, disso que você está dizendo, né, você está falando da forma que a equipe atua, da forma que eles fazem um atendimento, né? Esses atendimentos não tem causas que podem trazer risco aos profissionais da APH? Você poderia, se existe, e pode citar algumas? Posso. Hoje eu falo com a maior segurança que o risco maior que existe de contaminação da equipe é a própria negligência da equipe. É o próprio baixar a guarda. É achar que tá tudo bem e que, assim, que não... Eu não sei, assim, a forma de expressar isso, né, eu percebo pelas equipes, elas estão baixar a guarda. Então, elas não veem tanta gravidade. Eu estou falando isso principalmente das regiões que não têm um número muito grande, que não tem um número muito constante de atendimentos, né, de casos de Covid. Eu não vou falar isso de uma região que nem São Paulo, né, que eu não estou vivenciando essa situação lá. Então, muito provavelmente isso não deva estar acontecendo. Não deveria, né? Então, é isso. Hoje, o maior risco é a própria equipe, é o próprio cuidado que ela deveria ter e não está tendo. Em que situações? Por exemplo, é de utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual. Todos os serviços hoje têm o mínimo de equipamento de proteção individual, o mínimo. Então, esta é uma forma deles utilizarem, é obrigatório, é pela vida deles, é pela vida dos familiares e dos colegas de trabalho.
Então, hoje eu falaria que o maior problema é a falta de equipamentos. Não posso falar, mas hoje seria a negligência da própria pessoa, de se acomodar, ir numa ocorrência, não colocar todos os equipamentos de proteção individual, né? Então, esses cuidados ele tem que estar em todas as ocorrências. Pode baixar a guarda. Essa é a grande mensagem, né, no meio que eu quero trazer. Tá. Seguindo a esse seu raciocínio, essa sua explanação, nós entendemos, eu entendo particularmente, que um dos dois princípios básicos que norteiam aí as equipes de APH seria a segurança, né, e a proteção das equipes, né? E conforme o senhor já falou aqui para nós, essa proteção vem dos cuidados que cada um tem que ter e também as EPIs, né, as EPIs. Mas, contrariamente a tudo isso, nós presenciamos, e acho que todos assistiu aí em alguns meios de comunicação, que o governo do estado de São Paulo, ele negligenciou por um bom tempo, isso se não está correndo isso até hoje, né? EPIs, né? Não tinha máscara, luvas, e dentro desse quadro, como que é possível a gente manter esses princípios norteadores para essas equipes? Como foi possível cumprir isso? Veja, essa é uma questão muito complicada, né? O país todo, você percebe que em todos os níveis, no âmbito federal, estadual, municipal, não estavam preparados. A grande verdade é que nenhum nível, nenhuma instância estava preparada para um embate na saúde desse nível. E mesmo que fosse menor, não estava preparado, isso é evidentemente, todo dia você percebe isso. Agora, a questão de você ter dificuldades nas questões dos EPIs, a gestão local ela tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Eu não vou tirar a responsabilidade de nenhum nível de gestão, nem federal, nem estadual, nem municipal. Mas quem deve startar, quem deve realmente olhar é a equipe, as coordenações, as gestões, secretários municipais, prefeitos, que estão na linha de frente, né? Eles estão lá perto das equipes que atendem. Então, a responsabilidade dos coordenadores dos SAMUs, dos coordenadores de equipes de atendimento pré-hospitalar, de rodovias, dos privados. Então, são esses atores que são responsáveis de providenciar. E não ficar somente, né, na dependência do Estado. Eu sei que depende de recurso, depende de uma série de coisas, mas eu vi muitas ações sendo feitas localmente. Aliás, é o que muito salvou os municípios menores, né? Foram ações locais de prefeitos, de secretários, de ONGs, de vários âmbitos municipais e regionais que conseguiram EPIs, para poder minimamente fazer o atendimento. Então, eu não isento nenhuma instância de governo, mas quando tem para uma situação dessa, o mínimo tem que ter. E o mínimo, pelo jeito que nós vimos aí no nosso dia a dia, acho que deixou muito a desejar, né? Teve reportagens, teve matérias aí que profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, condutores de ambulância, pessoal tirando do próprio bolso, muitas vezes, né, esse material, esse equipamento de proteção, né, diante da omissão do governo, né? E isso certamente trouxe consequências, não só financeira para aquele que providenciou por si só esse equipamento, né, mas também eu acho que deve ter ocorrido aí muita contaminação de profissionais em decorrência dessa ausência ou essa deficiência do fornecimento desse equipamento. O senhor tem algum conhecimento nesse sentido de pessoas que foram contaminadas pela falta do mínimo?
Não, eu não tenho conhecimento para te falar, né, assim, eu teria que ter mais embasamento, né, indícios de serviços que me relataram isso. Existe sim, o Conselho Federal de Enfermagem tem um comitê, uma comissão, através do Fernando, que faz a gestão desse comitê, que tem esses levantamentos da parte de enfermagem, que é um número muito grande de profissionais dessa área. Da parte médica eu não tenho esse levantamento, e nem de outras áreas também. Mas eu, assim, eu não conseguiria te falar, porque eu não tenho esse dado para te informar, né? Agora, independente dessa questão, né, muita gente se contaminou também porque faltou o preparo, né, ao longo de todos esses anos também, das equipes, através dos seus gestores. Mas não dá para negar isso. Não dá para hoje pegar e falar assim, tudo por. Né? Não. Hoje nós temos que nos olhar e ver assim, o que nós vamos aprender com isso. O que nós vamos aprender com isso? Que uma das questões, por exemplo, o básico, o mínimo de um EPI, num atendimento normal, o que é? É colocar luva, óculos, máscara e um gorro, e um avental. Esse é o mínimo que se preconizado, então, nós temos em todos os protocolos. Tem os protocolos nacionais, tem outros protocolos que, para um atendimento, a gente tem que fazer isso. Agora, se você olhar, né, você pode ir pela reportagem, pode ir no serviço, prestar atenção, antes desse processo, dessa pandemia, as pessoas usavam o quê? Luva. O que mais que eles usavam? Máscara. Quando muito, uma máscara. Exatamente. Óculos. Então, por exemplo, eu não posso negar também, eu também muitas vezes fui negligente de não ter usado todos os equipamentos de proteção individual. Eu tenho até medo de fazer um teste de tuberculose, por exemplo, um teste de qualquer outra, porque várias ocorrências, tirando a questão da pandemia, das síndromes gripais, tem outras doenças que a gente deve ter acumulado. Se todos os profissionais do APH, principalmente do APH, estou falando, fizerem algum teste de tuberculose, né, de qualquer outras doenças infecto-contagiosas, deve ter um monte contaminado, porque a gente não se preveniu, né? Quando deveria usar o óculos de proteção individual, a máscara, a luva, o avental, gorro. Então, eu usei muito avental, óculos. Mas o que é isso? Até assim, eu não consigo entender isso, né? Nem porque eu também já fiz isso. Não estou falando que eu não fiz. E também, nós temos que aprender. Então, por que os profissionais fizeram isso? E por que agora nós vamos ter que continuar fazendo agora o melhor para todos? Esse processo acabando esse processo todo, a gente tem que entender como é que nós vamos atender agora os próximos pacientes. Se acabar a pandemia, a síndrome gripal, né, entrar, estabilizar, como é que nós vamos continuar atendendo? Nós vamos relaxar e atender só de luva? Não, nós vamos ter que repensar o modo de atendimento, né? Eu só queria retomar um pouco a questão do quando a gente, né, chega no paciente. A partir do E justamente isso que eu queria lhe perguntar. Eu gostaria de saber qual é o mecanismo, como funciona para chegar a mensagem até vocês, e a partir do recebimento dessa mensagem, qual é o procedimento até chegar no paciente? Cláudio, eu até me perdi aqui, porque eu estava lendo aqui algumas colocações muito pertinentes. A Claudete fez uma colocação importante, mas eu vou fazer, né, conforme. Porque ela fala a questão de a gente policiar. Existe uma responsabilidade, eu queria agradecer também a participação aqui, né, do Henrique Alves. Ele é um colega seu, Cláudio, um advogado, enfermeiro, de um nível altíssimo, né, que pode até, depois a gente discutir isso. Nós temos uma responsabilidade individual, e a Claudete Silva, ela coloca essa coisa de policiar, culpa, né? A gente coloca a culpa no outro. É o coordenador, é o secretário, é o governo, e fica essa coisa, mas nós temos as nossas responsabilidades profissionais e individuais com cuidado. Afinal de contas, é a nossa vida, a vida dos colegas que estão do nosso lado, nossa equipe, dos nossos familiares e dos nossos amigos. Então nós não podemos esquecer disso, nós temos as nossas responsabilidades pessoais, profissionais, individuais também, não somente institucionais. Essa é muito boa a colocação da Claudete. Que legal, que bacana.
Então, retomando a questão, aí você fez uma pergunta, né? Podia repetir, por favor? Sim, eu gostaria de saber como funciona, qual é o mecanismo de quando vocês recebem a mensagem para efetuar o atendimento e a partir daí como que funciona até a hora que vocês chegam até o paciente, se tem alguma coisa especial que vocês fazem, sei lá, informar, se é passado para vocês a patologia da pessoa lá, o Sim. problema. Então, Como porque que aí funciona isso? eu já falei esse equipamento de proteção individual, o mínimo que é preconizado seria a luva, a máscara, óculos de proteção, o gorro, né? E aí, assim, eu particularmente, né, nós estamos aqui bem tranquilo numa live para dizer abertamente o que cada um faria. Eu uso, por exemplo, o Face Shield, né, para todas as ocorrências. Por uma questão, porque eu sou grupo de risco, né, tem uma série de coisas, mas é uma questão de proteção. Então eu vou com esse equipamento de proteção individual e chegando na ocorrência, a equipe ela deve colocar também a máscara no paciente, independentemente de qualquer gravidade ou se é uma síndrome gripal ou não. Hoje assim, a gente não sabe quem está ou quem não está, né? E a gente tem muita omissão de quem solicita o socorro da central de regulação, muitos não estão falando. Eles omitem com medo de a equipe não ir, sei lá o que acontece com esse povo, mas eles estão omitindo, né, algumas informações. Então a equipe que chega lá, ele tem essa responsabilidade, o cuidado, né, de perguntar, de prestar atenção, olhar, sentir, com o olfato que ele tem lá, né, os 5 sentidos, para ele tentar identificar, colher a história melhor. Então ele chega, né, para essa assistência, tem que estar muito preparado, psicologicamente e tecnicamente, né? Então, aí você passa essas informações para a central de regulação e ela vai te orientar, né? Se vai mandar encaminhar uma outra equipe, se vai continuar o atendimento e vai transportar, e para onde vai transportar. E aí, Cláudio, eu queria fazer uma continuação, que quando a equipe começa a fazer o atendimento, ela vai ter que ligar, a central de regulação tem um papel importante, tem que ligar sim para a central onde vai receber, para o órgão receptor, né? Ou UPA, ou hospital, pronto-socorro, tem que ser informado obrigatoriamente, porque lá tem uma equipe também que necessita ser informado para também se preparar. Se for um local, um hospital de campanha, por exemplo, eles vão estar praticamente todos preparados, mas tem locais que tem que se preparar. Então é muito importante essa passagem de informação. Mas voltando um pouco ainda em relação à assistência, não é só o cuidado com a equipe, mas o cuidado com o paciente também. Esse paciente, tendo suspeita de síndrome, colocado uma máscara. Dessa forma, você minimiza esse contato. Caso tenha alguma, né, alguma contaminação, ele vai ser minimizado. Familiares, a gente evita levar nesse momento, a não ser que seja muito necessário, se for idosos, menores de idade, você permite que se vá um acompanhante e preferencialmente não do lado do condutor de ambulância, vai atrás no salão, perto do banco, lá perto da janela, com as janelas abertas, para tentar minimizar, né, não ficar o ar fechado, tudo. E a questão, eu só queria complementar também, a questão do oxigênio. A gente não vai usar máscara reinalante, por quê? Porque tudo aquilo que causa aerossol, nós devemos evitar o máximo possível. Então, você colocar, se tiver catéter de O2 nasal, colocar no máximo 5 litros, né? Obviamente que se for preciso fazer algum procedimento, né, invasivo, por exemplo, a intubação, que seja feito, então, não dentro da ambulância, mas fora do ambiente, lá no ambiente mais aberto, ou na própria residência, ou na rua, que seja. Aí sim, tem toda uma técnica, não é objetivo discutir a técnica de intubação, por exemplo, porque existe uma técnica específica hoje para isso, para evitar, né, esses aerossóis, mas fazer isso fora do ambiente, colocar na ambulância e fazer o transporte mais adequado possível para o lugar onde vai receber. E lá também, chegando no hospital ou na sua referência, o UPA que seja, ele vai contactar as equipes, né, a equipe para levar esse paciente adequadamente para ficar o menos tempo possível, né, ou de atendimento. Sim.
E outra questão também que eu acho muito importante é a situação quando vocês fazem o atendimento, eles chegam no local e iniciam o atendimento, tem a suspeita de Covid, né? Não foi passado, que nem você falou, muitas vezes não é passado pela central de regulação, né? Aí vocês não têm essa informação, chegam lá, vocês percebem que há indícios, sim, de ser Covid. E mesmo nessa dúvida, vocês percebem que o paciente está com dispneia, por exemplo. Creio eu, é uma pergunta já isso, que vocês vão colocar ele no oxigênio, eu acredito. Essa questão não pode também trazer riscos, ampliar, os riscos traz, né, mas ampliar Traz riscos. riscos, porque ele não está com máscara? Então, o Cláudio, antes eu queria só responder o Luciano Rodrigues, tá? Pergunta, na opinião dos entrevistados, 203 mortes das equipes de enfermagem foi por conta da negligência dos mortos? Gente, o que eu estou falando, o que nós estamos fazendo essa live, né, para fazer um alerta para as equipes não baixarem a guarda, é mais para isso e para alguns esclarecimentos. Eu não estou falando que 203 mortes de enfermagem foram por conta de negligência, não é isso, absolutamente, Luciano. Nós tivemos no início da pandemia várias dificuldades dos serviços. Eu vi uma pergunta anterior também falando assim, que até hoje os gestores de São Paulo não conseguiram EPI, né? Numa situação dessa, você tem que acionar todos os meios possíveis e você tem o direito de não atender se você não tiver EPI. Isso o Cláudio pode até responder depois. Se eu não tiver a EPI que me proteja, eu tenho o direito de não atender também. Agora, só voltando à questão do Luciano Rodrigues, 203 mortes de enfermagem, assim, é lamentável um número tão grande, e não é, obviamente, que por conta da negligência, não. Faltaram EPIs, faltaram treinamentos, faltaram preparo para as equipes também, por exemplo, por exemplo, você faz a colocação dos EPIs, mas também retirar os EPIs de forma adequada, também teve um tempo que não teve preparo das equipes para fazer isso. A desparamentação, em muitos momentos, foi o maior motivo de contaminação das equipes. E eu estou falando de todas as equipes, tanto hospitalares, né, como de APH. O foco nosso é mais para APH, mas, por exemplo, os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que morreram, né, nesse processo todos, tem a questão da virulência, são profissionais que ficaram na linha de frente mais tempo que, por exemplo, uma equipe de SAMU, por exemplo. São equipes que ficam muito tempo dentro de uma unidade em contato direto. Isso aumenta, né, o aumento. Por isso, não é absolutamente nenhum momento que é só por negligência, somente por negligência. Não é isso, né? Mas vamos lá. E dentro disso tudo, né, dessa pandemia, eu acredito que aumentou bastante para vocês aí, mesmo na PH, a quantidade de atendimentos. Deve ter aumentado bastante. A fim de diminuir a propagação aí a disseminação da pandemia do vírus, né? É feita a desinfecção das ambulâncias, e de que forma isso é feito? É feito somente ao final do plantão, a cada atendimento? Como que as equipes têm feito isso? Há tempo hábil para fazer isso? Então, isso varia muito de serviço para serviço, mas existe uma padronização, sim, existe uma recomendação da Abramed, do COBEM, da terapia intensiva, foi feito um documento, e esse documento foi, inclusive, encaminhado para o Ministério da Saúde, que sirva como recomendação, né? Em que momentos que faz? Na verdade, tem que ser feito, sim, a desinfecção da ambulância, seja num atendimento suspeito, né? Ou devidamente quando o paciente confirmado como Covid. Então, você deixa a ambulância preparada, obviamente, para fazer o atendimento. Depois que fizer o atendimento de um caso suspeito ou um caso confirmado, você vai fazer
ou uma desinfecção, uma descontaminação concorrente ou terminal, né? Dependendo do caso. Se for, evidentemente, um caso confirmado, você vai fazer a terminal, que é mais detalhada, e você só vai fazer esse tipo de desinfecção com a equipe toda paramentada. Essa é uma coisa importante de fazer. Nós vimos algumas matérias, né, onde as equipes estavam fazendo várias, né, assim, limpezas das ambulâncias somente com uma luva. Né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo tirar a responsabilidade de ninguém, dos gestores, nem nada, porque eles são responsáveis. Legalmente, eles são responsáveis. Mas um profissional que vá fazer uma desinfecção de uma ambulância só com a luva, ele é um suicídio. Né? Na minha opinião, tem essa questão. Né? Então, é muito importante, e a participação de todo mundo nesse processo de descontaminação e desinfecção. Pré-hospitalar chama-se equipe. Se não tem equipe, não tem. Tá me ouvindo, doutor? Tô ouvindo. É que eu tô vendo aqui as perguntas, né? Isso. E em relação a essa desinfecção ainda, em que local ela é realizada? No local onde vocês concluíram o atendimento, onde vocês, no local receptor, ou vocês vão até um outro local determinado que é próprio para esse procedimento? Então, Cláudio, olha, nós estamos num país muito né, assim, diversos, né, situações, diversos lugares, serviços com realidades muito diferentes. O que se é preconizado? A equipe foi com a viatura, com a ambulância, né? Ela estava toda limpa, toda preparada para fazer o atendimento. Fez o atendimento, foi para a unidade hospitalar. Chegou na unidade hospitalar, ou a referência, que seja a UPA, qualquer outro. Lá, a partir do momento que ele deixou o paciente com a equipe lá, da unidade receptora, ela deve ser feita logo em seguida a limpeza, seja terminal ou concorrente. E deve ser feito nesse lugar. E as instituições, hospital, UPA, você tem que exigir, na verdade, exigir mesmo, que tenha um lugar para fazer essa descontaminação dessa ambulância. Então, é no local onde você deixa o paciente. Lá você tem, né, tem que ter o material e equipamento para você fazer essa descontaminação. Ok, interessante isso. Essas perguntas que são muito interessantes, aliás, é muito interessante o senhor estar explanando isso, né, porque a sociedade não conhece. A sociedade, apesar de estar no meio da pandemia aí, as pessoas têm ouvido orientações, mas eu já me deparei com pessoas que ainda continuam ignorantes, no sentido técnico da palavra, claro, no que fazer para evitar, os cuidados que deve tomar, como se relacionar ou não se relacionar, o isolamento social. Então, nós nos deparamos com isso ainda, por incrível que pareça. Um caso típico disso aí é a região da Zona Norte, e tem o conhecimento também da Zona Sul, onde existe aí os pancadões, né, os famosos pancadões. E lá as pessoas se aglomeram sem a menor preocupação. E essa live, esse seu esclarecimento aqui, sem sombra de dúvida, vem enriquecer o conhecimento das pessoas que estão assistindo. E, inclusive, um trabalho que eu realizei, né, pesquisando, até para elaborar o meu TCC, me deparei que tem muito condutor de ambulância, inclusive, que não sabe a importância ou como fazer a descontaminação de ambulância. Então, Cláudio, eu vou te falar uma coisa. Nós temos, né, primeiro, eu estou vendo o Fábio aqui presente. Obrigado, Fábio, pela presença. É diferente. Ele fala assim, olha, existem serviços e regiões diferentes do Brasil. Isso é muito, muito diferente mesmo. Nós tivemos regiões, né, que conseguiram minimizar muito, né, os danos por conta das gestões, por causa já da cultura dos serviços locais, que já eram um pouco melhor diferenciados. Mas na grande verdade é que, assim, essa falta de leitos de UTI, será que é por causa da pandemia que não tem leito de UTI?
E esses milhares de pacientes que morreram nos pronto-socorro porque não tinha leite de UTI. O Ministério da Saúde sabe disso. Ele tem até os números, né, que já foi divulgado, que já tinha uma falta de leitos de UTI em todo quanto é lugar. E assim foi protelando, deixando. Então, nós temos lugares, né, regiões, estados, que tentaram, né, minimizar isso ao longo dos anos. Mas todos os lugares, o Brasil todo, tinha deficiência de leite de UTI. Não foi agora. Então virou essa correria toda, né, e essa vergonha nacional no sentido de ter fraudes, de ter corrupção para comprar respirador, para fazer isso, para fazer história de campanha. Então, essa é a cultura do brasileiro, né, de alguns que fazem, né, esse tipo de coisa vergonhosa. Mas depende muito das regiões. Então, eu vejo que é uma gestão de crise, sim, né, que tem que ser trabalhado assim, com o que tem. Então, cada serviço sabe, né, das suas necessidades. Por exemplo, São Paulo, eu não posso falar nada de São Paulo porque eu não vivo a realidade de lá, né? Mas eu imagino o tamanho do serviço que qual, né, o tamanho também são as dificuldades, os problemas de conseguir resolver os problemas. Mas eu tenho certeza, eu conheço a enfermeira Maísa, que faz uma gestão naquilo, com tudo, com o que ela tem, né? Eu falo isso porque ela é minha amiga pessoal, então não tenho problema de estar falando. E tem serviços que são serviços menores, que a gente também trabalha com o que tem, né? Às vezes municípios menores, com poucas condições de recurso, não entra arrecadação nem nada e acaba não conseguindo. Mas o que eu queria passar para vocês é sempre assim, nós temos o mínimo para nos proteger, e esse mínimo nós temos que sempre manter, né? Isso a gente não dá para abrir mão. Verdade, muito bem colocado. E dentro da prevenção, seria correto afirmar que a cada atendimento a equipe deveria trocar os EPIs ou é exagero? Não, os EPIs tem sim, Cláudio, então tem que trocar. Cada atendimento, obviamente. Agora, tem alguns EPIs, por exemplo, o óculos de proteção individual, você vai desinfeccionar, você não precisa jogar fora. Teve algum momento que alguns jogaram, mas assim, isso são, né, falta de orientação, de entendimento. Por exemplo, o face shield, tem alguns que são tão frágeis que jogar fora mesmo, usou tem que jogar, mas tem outros que não, tem outros que você vai usar o quaternário de amônio e você vai limpar, né? Se não tem, se já tem dificuldade de equipamentos de proteção individual, não dá para também desperdiçar. Agora, também não dá para deixar de fazer, por exemplo, essa questão de não ter máscara para colocar no paciente. Aí não dá, né? A gente tem que ter alternativas, né? E fazer com que a gestão ela entenda e fale, ela tem que arrumar esses equipamentos de proteção individual, né, para que tenha condições de trabalho. E essas condições de trabalho nem sempre são fáceis, né? Então é isso que também não é tão simples assim. Mas deve ser exigido que faça, né, que tenha esses equipamentos. A título de exemplos, caso falte máscara, por exemplo, a equipe ela pode se utilizar, por exemplo, de uma máscara de tecido ou não? Não é recomendável isso? Então, Cláudia, essa é uma pergunta que até foi, assim, nós tivemos algumas discussões sobre isso. É totalmente inadequado você usar uma máscara de pano no atendimento. Isso não existe. Isso não existe. Não é preconizado, pode... Quem quiser que falar, mas não existe. Né? Então, nós temos EPIs, máscaras, para se fazer atendimento, né, para uma suspeita de um paciente com Covid, para um paciente confirmado. Na verdade, se você for comparar com outros países, nós estamos muito aquém de usar um EPI adequado. Nós tínhamos que estar usando o Tyvek em vários níveis, né, conforme você vai identificando que tipo de paciente que é, você tem um nível de proteção individual, o EPI, nível A, B, C, 1, 2, 3, que seja, né, classificação não importa, mas existe classificação. Nós estamos, você vê pela diversidade do país, tem locais que você vê todo mundo usando o Tyvek, o macacão, aquela máscara, tem toda uma proteção, um aparato maior. Manaus, por exemplo, você vê uma boa parte, eu não quis dizer todo mundo, que eu já vi gente lá só com um aventalzinho, né, com uma gramatura deve ser de 10,
Não sei, tão fino que você via lá o rasgo do macacão do indivíduo, porque era tão fino. Mas, Cláudio, nós temos uma grande dificuldade. Por exemplo, nós tivemos uma grande falha de nós não termos tido, logo do início, um protocolo, um entendimento do Ministério da Saúde para falar assim, olha, é esse EPI para APH, é esse EPI que vai usar para COVID. Então a gente não teve isso de cara. A gente teve lá um basicão, depois a gente não teve muita clareza nisso, cá entre nós. Então, é uma crítica construtiva, que os estados também demoraram para fazer isso. Então ficou naquilo e ficou muito, e as equipes ficaram muito perdidas num determinado período, no início, né? E isso eu atribuo à gestão governamental, não é de equipe. Ok. Então, só concluindo. Agora, se num lugar, num serviço, né, que não tem EPI, vai usar a máscara de pano? Sim, creio que sim. É totalmente inadequado. Mas se é isso que ele tem lá, ele vai se arriscar e usar essa máscara? Eu queria ver com todo mundo que está participando, se ele tiver um serviço, numa região, numa regional, um serviço, né, nos grandes vazios existenciais, não chegou a máscara para eles lá o suficiente, acabou. Não vai atender? Vai deixar de atender e vai usar máscara de pano? Eu tenho opiniões pessoais. E cada indivíduo, cada pessoa, cada profissional vai ter suas razões, entendeu? Eu sei que muita gente ia atender com uma máscara de pano, o que é totalmente inadequado. No entanto, primeiro, eu não atenderia. Não é que eu sou médico, não. Primeiro, porque eu estou para atender, sim, atendo até hoje, não saio de licença nem nada, mesmo sendo grupo de risco. Sou hipertenso, diabético, né, fumante, aquela coisa toda, mas assim, depende muito de cada um. Eu falo que é totalmente inadequado, está proscrito. Máscara de pano. Eu também quero agradecer aqui a presença do Alcides Rodrigues e do Josué Brício, que está nos prestigiando. Obrigado aí pelo prestígio, né? E seguindo aqui, eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui para o doutor Antônio Limaru, que fala o seguinte, existe algum protocolo, algum mecanismo para que seja detectado profissionais sintomáticos e, dessa forma, evitar a propagação da doença? Você fala em relação a tratamento? Não entendi. Não, dentro da equipe. Você tem as equipes, mas também tem que se cuidar. Inclusive, ter o cuidado de não propagar a doença. Existe algum mecanismo de prevenção, de detecção? Cláudio, na orientação feita pela Abramed, preconiza-se que tenha um distanciamento social, mesmo dentro das bases de atendimento. Estou falando especificamente a APH. Quando você tem lá as bases do SAMU, as bases das rodovias, né, algumas coisas mínimas, por exemplo, não colocar dentro do quarto, por exemplo, não deixar cheio de coisas, que, né, quanto mais objeto tiver, você vai ter contaminação. Por exemplo, EPI, deixar fora do quarto botas, por exemplo, ou você deixa na porta algum tipo de solução que você passe por cima, limpe. Mas assim, o distanciamento, a utilização da máscara, sim, deve ser utilizado mesmo dentro de uma base de atendimento, tá? Então, algumas medidas fazem com que você minimize essa troca, porque a equipe está sempre junta, tá em atendimento, tudo, mas mesmo assim a gente deve utilizar dessas medidas para evitar, digamos assim, tá? Ok. Doutor, agora para a gente fechar essa live, isso está muito agradável, é uma pena, a gente também já tem que encerrar devido ao tempo aí que já está se estendendo, né? Tem uma última pergunta a fazer, que seria, teve matérias aí que também foram veiculadas, em que profissionais, né, tanto da PH quanto dos hospitais, das regionais, com problemas de ordem emocional. Houve algum amparo, algum programa de ajuda a esses profissionais ou apenas foram afastados? Então, Cláudio, olha,
eu não estou aqui para falar mal de nenhum governo, né, muito menos do Ministério da Saúde. Mas aqui, tanto o Luciano como o Fábio, a Claudete, o pessoal tem colocado uma questão que é importante. Houve, sim, né, um retardo, né, uma demora na tomada de decisão para as equipes, dos serviços, né, dos governos, federal, estadual, municipal, que seja, e essa é uma delas. Agora se discute bastante, né, essa questão da saúde mental, né, a Expo, a revista Proteção fez uma live maravilhosa, que eu divulguei, o pessoal participou, com psicólogos, da importância da proteção da saúde mental das equipes de emergência, né. Então, o que é importante, por exemplo, no serviço pré-hospitalar, as próprias equipes, se perceberem que tem alguém que está com algum sintoma, algum sinal que evidencie que ele está estressado, que ele está além do normal em algumas atitudes, que seja suspeito de estresse, por exemplo, ela tem que ser comunicada para a gestão tomar providência. E a gestão, principalmente, né? Eu tenho falado muito com essa questão da gestão. Não adianta sentar a bunda na cadeira lá e falar que é coordenador disso, coordenador daquilo, e não tomar decisões. Não tomar decisões, mesmo que isso custe o cargo dele. Mas ele tem que fazer o papel dele, e muitos não fazem. Agora eu falo, muitos não fazem. Enquanto muitos estão fazendo, muitos coordenadores decentes, né, que brigam, lutam, né, esse país é imenso, com um número imenso de SAMUs, por exemplo, imenso de equipes de pré-hospitalar de rodovia, de equipes de privado, tem muitos gestores excelentes, mas alguns aí, por favor, né, tem que pensar na vida das pessoas que estão lá em jogo. Então, a proteção das equipes, no sentido da saúde mental, é de responsabilidade do gestor, da equipe e de cada um também. Se alguém identifica, o cara tá lá meio brocochô, né, vamos ver, vamos sinalizar, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar com ele. E os gestores deveriam, né, organizar dentro dos seus serviços, como alguns fizeram, né, alguns não, vários serviços fizeram, né? Não tem no SAMU, por exemplo, eu estou falando de SAMU, gente, porque o SAMU é o APH oficial desse país em maior número, tá? Mas isso se estende para todos os APHs. Então, o gestor, ele se preparou, colocou, fez parceria com a universidade, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a equipe lá da saúde mental do município, para trazer psicólogos, psiquiatras, para fazer um apoio para as equipes na urgência. Fez, como é que está isso, né? Isso era importante, sim, Cláudio. Isso é uma coisa que tem que ser feito no momento desse, porque ninguém fica normal. Ninguém. Eu fiquei extremamente estressado, porque eu tenho, né, família, tenho mãe, tenho irmão, né, o medo de levar para casa, de a gente ser um transmissor dentro de casa. Então, amigos que eu tenho, que a gente vai. Então, a gente fica estressado, fica neurótico, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Isso é muito importante, sim. Legal. Doutor Antônio, estamos chegando ao final. Muito obrigado por sua participação, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que esses quase 50 minutos de live foi enriquecedor para todos que assistiram. Muitos aprenderam, eu aprendi muito aqui com você. Muito obrigado, acho que nós vamos ficando por aqui para nos estender mais. Espero que o senhor aí aceite aí novos convites para nós podermos abordar outros temas de relevante interesse para a sociedade na área da saúde. Tá? Muito obrigado, eu agradeço aí por sua participação. Oi. Cláudio, deixa eu só dar só um segundo, que eu quero ver se tem alguma pergunta importante, assim, todas são importantes. Colocação, eu estou dando uma passada aqui para ver se tem alguma coisa que eu precisaria falar. Vamos dar uma olhada aqui, só para não deixar quem participou. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Vamos lá. Só um segundo só. Estão olhando aqui, o pessoal aqui de... são regiões diferentes, então a gente tem que, né, entender. Luciano, nós temos uma cultura realmente complicada, tá? Eu acho que a gente tem que aprender muito ainda. Claudete está falando aqui do SAMU de Suzano, Santo André, sai na frente enquanto... Concordo com você, SAMU Suzano, Santo André, conforme a Claudete está falando, estão de parabéns, eu conheço os gestores e sei do trabalho que eles fizeram.
maravilhosos, fizeram POPs, não posso deixar de falar do CISUL, Macro Norte, SAMU Macro Norte lá de Minas, né? Então, excelente. O Henrique Alves também colocou a questão dos protocolos, que está demorando, né, para chegar. Mas é isso, gente. Beleza, então, pessoal. Cláudio, obrigado, né, mais uma vez. E agradeço a todos que participaram aí da live. E assim, Cláudio, bem rapidamente, parece que você tem uma proposta para, né, quando você for, se tiver aí nas suas propostas enquanto candidato, bem rapidinho. Então, Antônio, é o seguinte, as equipes de saúde, a área da saúde é uma área que realmente me interessa bastante, né? Porque tenho muito parente, inclusive eu também, nós precisamos muito de um serviço de qualidade, um serviço público de saúde de qualidade, e infelizmente deixa muito a desejar, né? Eu sou pré-candidato a vereador e tenho como uma das principais bandeiras realmente essa bandeira da saúde pública, E para que a gente tenha uma saúde pública de qualidade, obviamente tem que ter profissionais qualificados e bem remunerados, jornada de trabalho digna, dentre outras necessidades que devem ser atendidas, né? E tem um projeto de lei que se chama 30 horas, né, que seria 30 horas semanal. Não sou o autor disso, né? O autor desse projeto é o Luciano da Saúde, tem que dar crédito a quem tem crédito, né? É uma causa que me interessa, eu abracei essa ideia, né? Inclusive, o Sindicato dos Condutores de Ambulância pegou esse projeto e abraçou também para levar isso para os condutores de ambulância, e na época que estive à frente dos condutores de ambulância, tive o prazer, né, de fazer a justificativa desse projeto na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Ainda não foi aprovado, né, e a minha principal bandeira hoje na área da saúde, inclusive, além de melhorias aí do local de trabalho, né, do dia a dia do trabalho, seria ajudar na aprovação de uma lei municipal, né, que traga 30 horas para toda a equipe de saúde, 30 horas semanais de trabalho, seja para os enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e os condutores de ambulância. Essa é a minha principal bandeira. E se Deus abençoado eu conseguir me eleger, no primeiro dia de mandato, certamente vou trabalhar nisso e fazer esse protocolo aí dessa legislação aqui no município de São Paulo. Tá ótimo, isso. Então, Cláudio. Gente, muito obrigado, então. Obrigado, Cláudio, mais uma vez pelo convite. E estamos aí. Muito obrigado a todos. A Cíntia, que está participando também, que eu vi aqui, né? Tem vários que participaram. Mercedes, muito obrigado a todos. Henrique. Agradeço também, vamos lá. Agradeço também aí a todos aí que nos prestigiaram nessa sexta-feira, né, um horário desse, eu sou muito grato, agradeço ao senhor, mais uma vez, por aceitar o convite, e desejo a todos um bom... Olha o Luciano aí. Justamente, ele é um guerreiro, E desejo a todos um bom final de semana, e espero contar com vocês aí em novas lives, principalmente em temas relacionados à saúde pública, que acho que é um tema que é de interesse de toda a sociedade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos.